Essa aula hoje ela vai especialmente para os meus alunos da Escola Bíblica Dominical, literalmente os meus alunos na igreja a qual faço parte. Sou Esaú, exerço o ministério evangelístico na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em Jacupém, Aracruz. E o motivo de eu estar gravando essa aula hoje, é uma segunda-feira, é pelo fato de não ter aplicado essa aula, no domingo para os meus alunos, não foi possível aplicar. Mas hoje nós estaremos falando para eles não perderem, até porque eles pediram, para a gente estar passando essa aula, para que nós não ficássemos perdidos na lição. É a lição nova, dos jovens, o vento sopra onde quer. Nós falamos na lição anterior, falamos sobre os milagres de Jesus. Então hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade. Nós vamos falar do vento do Espírito, o Espírito Santo. E é um assunto bem interessante. É uma aula, é uma revista, comentada pelo pastor Alexandre Coelho. E nós vamos aprender muito, assim como foi muito útil a revista anterior. De antemão já quero convidar você a se inscrever, você que não é inscrito no nosso canal, e a compartilhar, os nossos trabalhos. Clica no sininho para toda vez que nós postarmos um vídeo, você ter de primeira mão. Amém? Então vamos para a nossa lição. A nossa lição é a número 1, o que é o movimento pentecostal. Nós vamos falar sobre o que é o movimento pentecostal. Porque muita gente não compreende o que é Pentecoste, O Pentecoste ele não deriva-se apenas ao assembleiano, O Pentecoste ele é livre, ele é para todas as igrejas. E lembrando também que Pentecoste não se trata do agir do Espírito Santo. O Pentecoste não se trata do que aconteceu em Atos 2. Pentecoste já era a festa que estava acontecendo, era uma festa que sempre acontecia. Então foi no Pentecoste que aconteceu a descida do Espírito Santo. Então o Pentecoste ele já existia, era a festa dos 50 dias e por isso levou o nome de Pentecoste. Então a gente entende, quando fala Pentecoste, entende que se trata da descida do Espírito Santo, que foi o mover do Espírito Santo. Sempre é bom você, professor, frisar aí o texto do dia, a leitura bíblica em classe. Sempre é bom estar lendo a leitura bíblica em classe para que seus alunos estejam acompanhando o raciocínio da lição. Uma dica que eu sempre vou dar é que sempre coloca eles para ler a leitura bíblica em classe. Geralmente eu faço assim, eu coloco cada um dos alunos ler um versículo. Sempre que possível, faça pergunta aos seus alunos. Sempre que possível, chama eles para participar da aula. Por exemplo, se você sabe que um aluno ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele quase não gosta de falar, faz uma pergunta que você tem certeza que ele vai responder. Faça uma pergunta que você não vai constranger. E você fazendo assim, você vai ganhar, ele vai sentir prazer em participar da sua aula. Sempre façam perguntas. Aquelas mais complicadas você faz para a turma, E aquelas mais simples você procura fazer geralmente para aqueles alunos que é mais tranquilo, é mais calmo, mas não deixa de estar ali envolvendo toda a turma. Vamos lá? Sem mais demora. Jesus, Deus, o eterno Criador, ele sempre quis que o seu povo festejasse. Ele sempre quis que a nação de Israel fizesse festa. Por exemplo, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus exigiu, Deus deixou, vocês têm que fazer festa. Sem festa não há como identificar as coisas que Deus fez. Então as festas eram para identificar o que Deus fez, o que Deus tinha feito na vida do povo. Então qual é uma festa muito conhecida? A festa da Páscoa, A festa da Páscoa foi para quê? Para o pessoal lembrar que o Senhor tinha libertado o seu povo do Egito. E nós, nos dias de hoje, no século 21, o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós é o quê? É a morte, é a libertação também. É literalmente libertação. É quando Cristo
se deu, se ofereceu para morrer em nosso lugar. Então, na Páscoa, nós entendemos que Jesus se entregou e nós fomos livres. Então, você é livre, basta você confessar o Senhor. Então, nós comemoramos, nós festejamos a Páscoa, porque foi a libertação. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. A leitura bíblica não deixa, como eu já disse, não deixa de fazer a leitura bíblica, que se encontra em Joel, capítulo 2, o versículo 28, é o que vai dizer? O que diz, né? Que Joel vai profetizar no ano de escassez, no ano de perturbação, um ano que pragas tinham atingido o povo de Deus, e ele vai profetizar que o Espírito do Senhor ia derramar sobre toda a carne. Foi um tempo difícil, né? Eles passavam, eles tinham acabado de sair de uma tempestade, de uma praga de gafanhotos que tinha atacado a nação, tinha acabado com as plantações de cevada, as plantações que tinha. E aí Deus vai levantar Joel para profetizar. Olha que interessante. Deus vai levantar Joel há muitos anos atrás, no Velho Testamento, para profetizar que Deus ia chegar um dia, ia chegar um tempo que o Espírito Santo ia descer, e o Espírito Santo ia envolver o povo, e o povo ia ter visão, e o povo ia profetizar, e o povo ia se alegrar devido ao Espírito Santo. Coisa profetizada lá atrás. No decorrer da lição nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Um panorama bíblico do Pentecoste. Pentecoste em Israel. Pentecoste é um nome grego dado a uma festa judaica, festa das colheitas. Os hebreus foram orientados por Deus a comemorar. Lembra que eu falei? Deus sempre ordenou que eles fizessem festa, comemorar. Para quê? Para eles lembrar, para a geração futura que estava nascendo, saber que eles estavam festejando coisas grandes que Deus tinha feito na vida deles. Porque a geração passava, geração vinha, e eles não sabiam o que aconteceu. Como que eles iam saber? Através das festas. As festas eram realizadas para inculcar, para colocar na cabeça da geração futura o que Deus tinha feito na vida dos seus quando livrou do Egito. Essas festas foram ordenadas pelo Senhor, como já disse, né? Era o dever deles fazer essas festas. Festa das colheitas, a festa das trombetas, a festa da expiação, dos pães asmos, diversas festas eles tinham que estar fazendo. Era um povo festeiro, o povo de Deus é um povo festeiro. Então, esse negócio de tristeza, esse negócio de ficar só para baixo, sai disso, festeja, porque Deus fez grandes coisas em nossas vidas e nós devemos se alegrar. Motivo de alegria. A celebração ordenada por Deus deveria ser um motivo de confraternização, que inclui até os que não pertenciam à família dos israelitas. Então, ou seja, aquela festa, os estrangeiros, os escravos, todo mundo poderia participar daquelas festas. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Hoje a festa está aí, a festa não é apenas para os israelitas, a festa não é apenas para os judeus, a festa é para o povo de Deus. Nós estamos caminhando para uma festa celestial, e essa festa tem vários convites. Essa festa tem vários convites disponíveis. Cabe a você aceitar esse convite. Um convite foi feito para você participar de uma festa celestial. Venha, aceita esta festa, aceita este convite. Pentecostes traz alegria em nossos dias por ser a realização de uma das promessas mais importantes de Deus para aqueles que crê nele. Então, foi uma promessa, lembra de João 14, que quando ele foi assunto ao céu, ele prometeu que ele iria, mas ia mandar um consolador? Foi isso que ele fez, foi uma promessa magnífica, foi uma das realizações extraordinárias, porque nós não estaríamos mais só, nós não andaríamos mais só. O Consolador, o Espírito, o vento, né? O vento estaria conosco, o vento do Espírito, o Espírito Santo, como nós conhecemos. Terceiro subtópico, no tópico 1, o dia do Pentecoste em Atos dos Apóstolos. Como já falei para vocês, o Pentecoste era uma festa
que Deus já tinha ordenado lá no Velho Testamento, e eles exerciam, né, essa festa. Estavam todos, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um só lugar, que ficasse em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Então eles ficaram, e nessa ocasião eles vão ver o agir de Deus. O Espírito Santo desce ali, aquele povo estava reunido, e Pedro vai conhecer, vai identificar que era o que Joel tinha profetizado no Velho Testamento, que naquele dia, né, os filhos e filhas, né, eles iam ter visões, iam profetizar, os jovens iam ter visão, os velhos iam ter sonhos, né, já tinha sido profetizado, e na hora Pedro identificou o acontecimento daqueles dias. Segundo tópico, a promessa feita no Antigo Testamento. Acabamos de dizer onde foi feita a promessa. A promessa foi feita lá em Joel capítulo 2. Nós já lemos, nós não lemos, né, a leitura para ganharmos tempos, mas Joel capítulo 2, você dá uma lida, você vai ver a promessa sendo feita. O contexto de Joel. Joel foi um profeta que exerceu o seu ministério no reino de Judá, né? Eu falei para vocês que a profecia de Joel aconteceu após uma praga, né, de gafanhoto que destruiu toda a colheita de grãos de cevada, de trigo. E depois dessa tragédia, né, há uma reclamação, ao jejum. O pessoal é voltado a jejuar, a voltar a Deus, porque o povo de Israel, eles costumava afastar de Deus, o povo de Israel costumava fugir de Deus, e sempre que a maneira deles se aproximar de Deus era uma praga vindo, alguém, algum rei, algum reino oprimindo eles, eles voltavam para Deus e pediam ajuda, e Deus os ajudava. E aí Joel vai profetizar que o Espírito ia descer. Deus usa o profeta para falar que haveria o grande dia do Senhor, mas que antes de todo o poderoso derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E foi o que aconteceu, né? Todos que estavam reunidos naquele lugar foram cheios, foram batizados pelo Espírito Santo. Lembra que no Velho Testamento só uma pessoa que tinha total acesso a Deus? O profeta, não era isso? O sumo sacerdote, não era isso? Então, era os homens que tinham contato com Deus. No Novo Testamento a gente sabe que não é dessa forma. Basta você abrir teu coração, falar com Deus, que Ele vai falar com você. Ele vai te ouvir. É dessa forma que Deus trabalha no nosso dia. Nós não precisamos esperar um ano, nós não precisamos esperar Deus falar por nós através de uma única pessoa. Ele usa várias pessoas como quer e da forma que Ele quer. Esse é o nosso Deus. O alcance dessa promessa, né? Pedro imediatamente ele identifica que isso tinha acontecido pelo fato de Joel ter profetizado. Foi o que falamos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. O terceiro tópico. Hoje a gente vê que o Pentecoste ele se cumpre nos nossos dias. Hoje nós temos visões, hoje nós temos sonhos, hoje profetizamos, não é isso? Não acontece nos dias de hoje? Então, normalmente acontece nos nossos dias. Essa promessa não é uma promessa que foi feita para o Atos capítulo 2, lá apenas naquele tempo, na igreja primitiva. Essa promessa, ela segue nos nossos dias. Enquanto nós vivermos em constante comunhão com Deus, nós vamos viver essa promessa, nós vamos desfrutar dessas promessas. Um estudo honesto sobre a história da igreja mostra que o dom de línguas e outros dons ocorreram de forma espontânea em diversos países, com pessoas diferentes de denominação. Como já disse para vocês, o Pentecoste não é uma exclusividade dos assembleianos. O Pentecoste é de quem quiser. O Pentecoste é para quem quiser. O Espírito Santo é para quem quiser e para quem dá lugar, né? Sabemos que o Espírito Santo ele é sensível e se você dá lugar, ele vai te usar. Início do século XX. No início do século XX,
né? Alguns surgimentos de pentecostais aconteceram, né? Um bem famoso que conhecemos, que já ouvimos falar, é o de William Seymour, que era um jovem pregador que em certa ocasião ele estava pregando e pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E naquele mesmo dia ele não foi, mas numa outra ocasião ele foi batizado pelo Espírito Santo também. E aí foi conhecido como o movimento da Rua Azusa. Tenho certeza que você já ouviu falar do movimento da Rua Azusa, né, que aconteceu no século XX. E conta-se, se você for olhar o histórico desse depoimento, dessa notícia, que o quarteirão onde se localizava a igreja, a Rua Azusa, naquele quarteirão pessoas em umas quadras distantes eram batizadas pelo Espírito Santo, pessoas eram transformadas pelo Espírito Santo, porque elas ouviam, elas sentiam aquele poder, impactava todo aquele lugar. Da mesma forma que a reforma protestante foi um divisor d'água no decorrer da história cristã dos protestantes, o Pentecoste também foi, porque a partir do Pentecoste ali, quando o Espírito desceu ali, o avivamento, o cristianismo ali, em várias partes do mundo começou a se alastrar também ali o Pentecoste, saindo dali, né, de Atos capítulo 2. Então, assim como a reforma foi para nós um ponto histórico, um divisor, assim também foi o batismo, a descida do Espírito Santo lá na igreja primitiva. O Pentecoste no Brasil. É notório que o Pentecoste alcançou o Brasil no início do século XX. Muito famoso, né? Os nossos fundadores aí das Assembleias de Deus, o missionário, evangelista, pastor Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram homens de Deus, né? Que vieram para o nosso país. Trouxe em 1910 dois missionários batistas suecos que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles foram os patriarcas, né, no nosso país, que iniciou, que trouxe essa bênção para nossas vidas, né, que através deles fundou a Igreja Assembleia de Deus. Esses dois homens, com suas esposas, fundaram a Assembleia de Deus, e suas mensagens eram acompanhadas de milagres e testemunhos de cura e transformação de vidas. Homens que têm um legado, que têm uma história. Podemos dizer, podemos comparar que eles seriam os discípulos, os apóstolos do Senhor, literalmente, né? Pelo fato de eles ter feito essa obra, ter feito trago a mensagem do Senhor para o nosso país, né? Nós sabemos que os apóstolos do Senhor eram aqueles que eram chamados literalmente por Deus. E esses homens podem se destacar como, né, apóstolos do Senhor, homens verdadeiros, autênticos cristãos que defendiam o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Note-se que nos nossos dias a Assembleia de Deus não são as únicas denominações pentecostais. Então tem diversas igrejas pentecostais, não só as Assembleias de Deus. O Pentecoste ele tem como foco a mensagem de salvação e arrependimento. O crente pentecostal ele prega o arrependimento, o crente pentecostal ele leva o arrependimento para as demais pessoas, porque é isso que o crente pentecostal, o crente cheio do Espírito Santo faz. Meus irmãos, está aí essa nossa lição de hoje. Nós estamos aplicando ela já numa segunda-feira após a data que seria lecionada, mas é para que nossos alunos aí que não teve essa aula, eles não ficar perdidos aí na lição. Então, você, se está sendo bênção para você, se foi bênção para você, curta, compartilha para que seja bênção para os outros também. Desde já, quero agradecer a todos que acompanham essa aula com a gente. Fica na paz do Senhor. E um abraço, até a próxima aula.